Alguns personagens na Bíblia são notáveis pelos seus feitos. É o caso de Abraão, Moisés, Josué, Davi, Jó, Pedro, Paulo, Estevão e muitos outros mais. Você pode citar vários. Homens e mulheres que realizaram grandes obras, que pelos seus feitos ganharam um grande destaque nas páginas da Bíblia. Eu fico pensando em Abraão recebendo um convite de Deus para sacrificar o filho da promessa, Isaque. Que convite, não é? Abraão, pega o teu filho, Isaque, teu único filho, filho amado, filho da promessa, e oferece em sacrifício. Que convite. Imagine Moisés na liderança de uma multidão. Alguns estimam mais de 2 milhões de pessoas. Imagine Josué tendo que substituir Moisés. Porque é fácil você substituir um líder que não é tão bom. Difícil mesmo é substituir um líder que era extraordinário, considerado o maior líder que já existiu aqui na terra. Imagine Davi tendo que enfrentar um gigante que zombava, caçoava do Deus do seu povo. Consegue imaginar? Grandes homens. Imagine Jó tendo que se manter fiel diante de tanta desgraça na sua vida. Imagine Pedro tendo a coragem, apesar de ser extremamente impetuoso, tendo a coragem de sair do barco de madrugada para andar sobre as águas e encontrar com aquele que parecia um fantasma. Imagine Estevão se mantendo fiel até a morte. Por que falar de Paulo, então? Perseguido, expulso de várias cidades, onde passava ele era rejeitado. Todos esses homens foram grandes, sem sombra de dúvidas. Alguns aqui são até personagens preferidos de muitos de nós. E as características que destacam estes homens são as mais variadas. Abraão pela sua fé, Moisés pela sua liderança, Jó pela sua perseverança, paciência, Pedro por sua coragem, ousadia. Você consegue imaginar o céu sem a presença de alguns destes nomes que eu mencionei aqui? Imagine que Jesus volta e, como nós acabamos de ouvir aqui esta canção, ele vem para buscar aqueles que ele tanto amou, e nós, os salvos, e aqueles que morreram em Cristo são ressuscitados e vão para o céu, e chegam no céu, alguns vão procurar aqueles homens e mulheres que foram referenciais na literatura da Bíblia, e chega lá e fala: cadê Abraão? Eu quero conhecer esse homem que estava a ponto de sacrificar o seu próprio filho. Onde está Abraão? E alguém vai e diz assim: Abraão não está aqui. Como não está aqui? Não, Abraão não foi salvo. Como não? A Bíblia o classifica como um gigante da fé. Como ele não foi salvo? Não foi. Então, deixe-me achar Paulo. Como assim? Paulo não está aqui. Consegue imaginar essas? Eu não consigo. Porque eu estou falando aqui de monstros espirituais, de gigantes espirituais. Mas eu não quero falar nessa série sobre gigantes espirituais. Porque falar destes homens é muito fácil. Difícil é falar daqueles que são fracos, espiritualmente falando. Daqueles que são frágeis, daqueles que sofrem, daqueles que muitas vezes até se identificam muito mais conosco do que estes homens valentes, guerreiros da fé que eu mencionei aqui. Eu gosto mais de falar daqueles improváveis candidatos ao céu. Porque eu me encaixo e consigo me identificar muito mais com estes que são improváveis candidatos ao céu do que com aqueles que são prováveis candidatos ao céu. Quando eu olho para a minha vida, eu não consigo de nenhuma forma me equiparar a estes gigantes da fé. Eu quero falar com vocês durante estes sábados que nós nos encontraremos aqui sobre candidatos improváveis à salvação. Se você tem a sua Bíblia ou o seu smartphone, há algumas Bíblias aí nos bancos, abra no livro de Josué, no capítulo 2. Josué, capítulo 2. Permita-me ler em uma versão contemporânea, a Bíblia, a Mensagem. Vou ler apenas o primeiro verso. Josué, capítulo 2.
de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões. Vão e examinem a terra, investiguem Jericó. Eles foram, chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali permaneceram. De quem eu vou falar? Candidata improvável ao reino dos céus. Extremamente improvável. A apresentação de Raabe, ela aparece aqui de forma abrupta, sem rodeios. Logo no início do capítulo 2, nós temos a descrição destes 2 espiões que foram enviados a Jericó por Josué para observar a terra. E então entraram na casa de uma mulher prostituta chamada Raabe. Pense um pouco. Por que na casa de Raabe? Por que numa casa de prostituição? Será que eles conheciam a fama de Raabe? Será que Raabe, por sua profissão, a prostituta nesse tempo específico, né, principalmente a prostituta cultural, que envolvia até processos na sexualidade envolvendo a adoração a outros deuses, era o caso de Raabe e de outras prostitutas mais, eram famosas por sua profissão. Será que eles entraram na cidade e encontraram alguma informação de que ali havia uma prostituta e eles poderiam ali passar a noite? Será que ela era tão famosa assim? Será que ela fazia propaganda? Será que ela morava num bairro famoso? Ou será que tinha uma luz vermelha na frente da casa dela? Outro dia eu estive no sul fazendo uma semana de oração em Joinville. E aí terminamos um dia à noite, passamos indo um trajeto para a nossa casa. E aí meus tios moram lá em Joinville até hoje. Nós passamos em algumas casas e eu perguntei. Algumas tinham uma luz vermelha assim na porta, né, de noite já. Eu falei assim, e essa luz aí? Eu falei assim, isso aí é casa, não é? Como é que eu vou falar aqui? Casa de... Ele não falou prostituição, ele falou um outro termo lá, mas é mais ou menos isso aí, né? E a luz vermelha indica isso. Então, se há algum homem, não é, que queira ali usufruir dos serviços de uma mulher, aquela luz vermelha vai indicar que aquele é o caminho. Talvez Raabe fosse a prostituta mais requisitada da região, não sabemos. Qualquer que seja o caso, Raabe é mencionada logo no início e é mencionada com essa expressão que acompanha o seu nome, prostituta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você vai apresentar um amigo, essa não é a forma que você apresenta. Geralmente você traz ali as informações que sejam positivas referente àquela pessoa. Talvez conquistas, títulos e outras coisas mais. Não é? Uma forma que eu não vou nunca apresentar um amigo meu é a seguinte: olha, esse aqui é meu amigo, ele é um tremendo de um mentiroso, adúltero, não é? É um ladrão também, cuidado que ele pode roubar teus objetos, não é? Você imagina eu apresentando, e é meu amigo, né? Imagina eu apresentando uma pessoa pelas suas fraquezas, pelas suas debilidades, deficiências. Não é comum. O problema aqui é que a Bíblia ela não trabalha dessa forma. A Bíblia ela é muito direta quando vai falar das pessoas. Ela não esconde situações, ela não esconde defeitos ou situações que sejam constrangedoras. A Bíblia ela vai direto ao ponto. Ela não faz rodeios. Por assim, Raabe, prostituta. A Bíblia não vai utilizar de aquilo que hoje se conhece como eufemismos politicamente corretos. Nós estamos ficando especialistas nisso, em utilizar eufemismos politicamente corretos. Alguns dias atrás eu li uma crônica de Mark Scott, publicada em 2012 até. E ele vai trabalhar sobre esta questão dos eufemismos politicamente corretos de uma forma muito ridícula. Ele vai dizer que isso chega a beirar o ridículo. Por quê? Porque o eufemismo é aquela figura de linguagem que vai procurar suavizar uma expressão ou palavra que tem um significado mais rude. Então você vai substituir essa expressão ou palavra por algo que seja mais suave, não é? Isso vai caracterizar essa figura de linguagem, o eufemismo. Então, como é que seria isso? Ironicamente, ele vai trabalhar nos seguintes aspectos. Eu separei algumas citações dele aqui. Por exemplo, ele vai dizer que vagabundo não pode ser chamado de vagabundo. Tem que ser chamado de auto-excluído do mercado de trabalho. Ele vai dizer que pichador,
ele não pode ser chamado de pichador, ele tem que ser chamado de artista plástico perito em mensagens abstratas. O usuário de drogas, aliás, usuário de drogas não, já estou utilizando de um eufemismo. Drogado é mais pesado, né? Se eu falo usuário de drogas é mais leve, já é um eufemismo. Drogado é uma coisa mais pesada. Então, o drogado não pode ser chamado de drogado, ele tem que ser chamado de voluntário em testes científicos de novas substâncias. Uma coisa que vai suavizar o termo, não é? E aí ele vai trabalhar outros mais. Periguete. Vocês conhecem esse termo, periguete? Não é? É periguete, não é piriguete, é periguete. E por incrível que pareça, tem essa expressão até no dicionário. Não é? Na crônica de Scott, ele vai trazer periguete da seguinte definição: jovem muito aberta a novos relacionamentos. O dicionário Aurélio, que não tem nada a ver com a crônica dele, vai trazer uma definição parecida, mas mais elaborada. Vai dizer assim: moça ou mulher que, não tendo namorado, demonstra interesse por qualquer um. Isso é uma periguete, de acordo com Aurélio. E uma prostituta? Dentro dessa crônica de Scott, ele vai dizer que prostituta não pode ser chamada de prostituta, tem que ser chamada de sexóloga perita em aulas práticas. Imagine se a Bíblia fosse utilizar de eufemismos politicamente corretos para descrever Raabe. 2 espiões foram para Jericó e entraram na casa de uma perita, não é? Uma sexóloga profissional em aulas práticas. Imagine aí, não é? A Bíblia não faz isso. Esse não é o recurso que a Bíblia utiliza para apresentar as pessoas. Foi na casa de uma prostituta. Quem era Raabe? Hoje em dia as pessoas escolhem os nomes para os seus filhos, ou porque tem uma sonoridade bonita, ou porque é uma homenagem ao pai, a um avô, a alguém da família, não é? Algumas pessoas ainda se apegam ao significado dos nomes para dar ali aos seus filhos. Minha filha chama Júlia, né? E eu fui ver o significado de Júlia. A gente já queria Júlia desde quando namorávamos, a gente já dizia: se tivermos uma filha, vai chamar a Júlia. A gente gostava desse nome, Júlia. E fui ver o significado de Júlia, né? Alguns significados. E o significado que eu achei que mais combina com ela é fofa, macia. E é o que eu acho que ela é, fofa e macia, entendeu? Alguns vão dizer que Júlia é jovial, né? Há várias traduções diferentes. Mas é bonitinho, é um nome fofinho, não é? E tem um significado interessante. Mas nos tempos bíblicos, os nomes, eles eram tão importantes, mas tão importantes, que às vezes algumas pessoas tinham que trocar de nome para poder se adequar ou se encaixar dentro de uma missão ou algo que Deus havia confiado a eles. Foi o caso de Abrão, que teve que ser chamado de Abraão, ou seja, pai de uma multidão, depois da promessa feita a ele. E outros personagens mais. Então, isso é muito comum na Bíblia. E Raabe, por exemplo, tem um significado muito curioso. Raabe significa espaçosa, larga. Olha que mais. Irrestrita, livre, ampla, altiva, vasta. O que isso sugere sobre Raabe? Alguns vão pensar assim: era gorda. Era gorda. Se Raabe significa ampla, larga, é gorda. Ou, se eu utilizar de um eufemismo politicamente correto, uma pessoa robusta, né? Mas Orígenes, teólogo e filósofo da igreja primitiva, ele vai buscar um significado espiritual para o nome de Raabe. Sabe o que ele vai dizer? Que Raabe é um tipo, utilizando a tipologia bíblica, é um tipo da igreja de Cristo. Como assim? É uma igreja ampla, uma igreja larga, espaçosa, que consegue acolher a todas as pessoas. Forçou um pouquinho? Não posso falar isso, é Orígenes, não estou falando de qualquer um. Orígenes, ele vai trabalhar dentro desse conceito. Uma igreja ampla, larga, espaçosa. Se levarmos em conta que Raabe entrou para a genealogia de Cristo, tem um significado espiritual bonito, interessante. O fato é que o problema maior, no caso do nome de Raabe, é o epíteto que acompanha esse nome: prostituta. Alguns comentaristas e teólogos têm muita dificuldade de aceitar uma prostituta na linhagem de Cristo. Como assim? Jesus, na sua genealogia, vai ser precedido por uma prostituta?
Adam Clarke, por exemplo, teólogo metodista importante para o contexto da interpretação bíblica, ele vai trazer no seu comentário sobre Josué que o termo zoná, que é traduzido como prostituta, ele não pode ser simplesmente traduzido dessa forma grotesca. Na verdade, zoná pode ser algo muito mais parecido como dona da pensão. Nesse caso, ela seria apenas dona daquele estabelecimento, não seria uma mulher que vivia a vida da prostituição. Isso suavizaria um pouco a ideia de que Raabe estava incluída na genealogia de Cristo. Curioso que essa opinião também é partilhada por Flávio Josefo, o principal historiador judeu do primeiro século e contemporâneo de Cristo. E outros eruditos mais. Talvez com essa preocupação, imagine, eu não quero que na minha linhagem eu tenha pessoas de má reputação. Imagine aí que eu sou da descendência de pessoas que fizeram terríveis atrocidades e têm uma fama muito ruim. Eu quero apagar isso, eu não quero mencionar isso. Então Raabe, nesse caso, eles vão por essa estratégia para poder amenizar essa expressão. Só que se a gente for simplesmente concordar com essa ideia, Davi também deveria ser puro e imaculado, porque Davi também é progenitor de Cristo. Só que não é isso que nós encontramos na história de Davi. Embora ele tenha sido grande, homem segundo o coração de Deus, Davi ele também foi um assassino, Davi também foi um adúltero, Davi também foi um mentiroso, um trapaceiro. Talvez Davi tenha cometido pecados muito piores do que Raabe. E Davi foi um progenitor de Cristo. Então, quer dizer que para fazer parte da linhagem de Cristo, é preciso ter então pessoas que tenham um caráter extremamente puro, perfeito, porque dessa linhagem viria o Salvador? Eu acredito que não. Na linhagem de Cristo há pelo menos 3 mulheres citadas nominalmente, além de Maria, a mãe de Jesus. Quem são? Raabe é uma delas, que era prostituta. Nós temos Tamar, que foi culpada, acusada de incesto. E nós temos Ruth, que era uma moabita, estrangeira. Ou seja, pessoas que também tinham as suas fraquezas, pessoas improváveis ao reino dos céus, estavam presentes na genealogia de Cristo. James Strong, na sua concordância exaustiva, ele vai sugerir um quadro diferente do que foi apresentado por Adam Clarke. Adam Clarke quer dizer que Raabe era só a dona da pensão. James Strong vai dizer que não. O termo prostituta, esse termo, ele pode ser aplicado a vários contextos diferentes. Um deles, esse termo pode ser cometer adultério, pode ser cometer fornicação, pode ser meretriz, pode ser cair em prostituição. Ele fala, não tem para onde você correr. Não tem para onde fugir. De fato, é o que Raabe era, uma mulher da vida. Não adianta você tentar amenizar essa ideia, esse conceito, porque ela apareceu na genealogia de Cristo. O Novo Testamento confirma essa ideia. Menciona Raabe 2 vezes, associada ao termo prostituta. E o termo no Novo Testamento é porné, palavra que é traduzida como prostituta, raiz de pornografia, raiz de pornográfico. Não tem para onde correr? Não dá para esconder? Strong faz uma pergunta interessante. Para aqueles 2 espiões, não chamaria muito menos a atenção eles se esconderem na casa de uma prostituta do que procurarem uma pousada estilo século XIV a.C., dentro da cidade de Jericó? Qual é o lugar mais improvável que as pessoas ali, os soldados, o governo, procurariam aqueles espiões? Na casa de uma prostituta. Só que a equipe deles era muito forte, não é? A CIA de Jericó era fantástica, porque a CIA descobriu que eles estavam lá, não é? E foi atrás deles, e é aqui que é o ponto principal da história. Eu quero ler com vocês apenas esses versos aqui. A partir do verso 2, nós já lemos o verso 1, não é? E vamos ler até o verso 7 na linguagem contemporânea. Diz assim: foi dito ao rei de Jericó: acabamos de saber que nessa noite chegaram alguns homens para espionar a terra. Eles pertencem ao povo de Israel. O rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora os homens que vieram passar a noite em sua casa. Eles são espiões. Vieram espionar a terra. Mas a mulher havia escondido os 2 homens, e ela disse:
De fato, 2 homens vieram até aqui, mas eu não sabia de onde eram. Mentira. À noite, antes de fecharem a porta da cidade, eles foram embora, mas não sei dizer para onde foram. Mentira. Creio que se vocês correrem ainda poderão alcançá-los. Mentira. Na verdade, ela os havia levado para o terraço e escondido debaixo dos talos de linho espalhados ali. Os homens iniciaram a perseguição perto do local da travessia do Jordão. Logo que eles saíram, os portões da cidade se fecharam. Além de Raabe ser uma prostituta obesa, ela era extremamente mentirosa. Ela contava mentira descaradamente. Não sei, não vieram, não veio ninguém aqui não. Veio não. Vieram sim. Não, aqui não. Até apareceram, mas já foram embora. Se vocês quiserem, vocês podem ir atrás deles, vocês vão conseguir alcançá-los. Sabe, nesse momento nós nos deparamos com uma questão ética muito importante. A mentira de Raabe. Como se fala sobre a mentira de Raabe? Como uma mulher mentirosa como Raabe pôde entrar, inclusive, na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11? Mentirosa. Dr. Joseph Fletcher, na década de 60, instituiu um novo conceito de ética, chamado ética situacional. Polêmico conceito. Porque, de acordo com ele, todo processo de decisão, ele deve ser baseado em circunstâncias de uma situação particular, e não de acordo com uma lei fixa, determinada. Baseado nisso, ele vai trabalhar em 4 pressupostos da chamada ética situacional. Quais seriam eles? O primeiro pressuposto é o pragmatismo. É uma doutrina segundo a qual a verdade ela é determinada pela sua funcionabilidade. Dentro desse conceito de ética, isso seria o pragmatismo. Como assim? Vamos supor que minha esposa chega para mim de manhã. Supor. Não sei se eu posso dar esse exemplo. Mas vamos supor, ela vai e fala assim: amor, você acha que eu fico gordinha nesse vestido? Dilema ético. Situacional. Por quê? Pensando no final, eu tenho que considerar as minhas respostas. Se eu disser sim, problema certo. Se eu disser não, problema certo. Porque nada vai satisfazer. Na verdade, na cabeça da mulher já tem uma ideia. Ela está perguntando para você, mas ela já sabe o que ela está achando. Não é? É independente a posição que eu vou dar, é independente a resposta que eu vou dar, não é? Mas o fato é, eu tenho que trabalhar na minha resposta de acordo com a situação. Então, pensando no final, o que eu disser no meio vai justificar o fim. Seria uma resposta bem pragmática. Dentro desse conceito de ética do Dr. Fletcher, é isso que eu tenho que trabalhar. Então, para que eu tenha um final favorável, eu posso mentir. Entenderam? Para que eu tenha um final que vá me fazer bem ou amenizar ali uma situação, eu posso criar algum tipo de estratégia que vai ser funcional para mim. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é o relativismo. Aqui vai trabalhar com aquele conceito filosófico de que a verdade ela é um valor subjetivo. Ele vai trabalhar com o pressuposto de que não há imposição de moral absoluta aqui. O terceiro pressuposto dessa ética de Fletcher é o positivismo. De acordo com essa cosmovisão, as declarações de fé são voluntaristas e não racionais. E o quarto pressuposto que ele vai trabalhar é o existencialismo, que vai ser a filosofia que vai colocar o homem no centro do universo. O importante não são os valores objetivos. O importante é a maneira como o ser humano experimenta esses valores. Então, a principal característica da ética situacional, de acordo com Fletcher, é que o fim justifica os meios. Entenderam? O fim justifica os meios. A pergunta é: pode um bom fim, um bom final, ser anulado por um meio mau? De acordo com esse modelo de ética, não. Então eu vou dar um outro exemplo, hipotético. Vamos supor que a minha filha já seja maiorzinha, tem uns 2, 3 anos de idade,
e eu esteja passando sérios problemas financeiros, não tendo que dar de comer para ela nem para minha esposa. O que eu vou fazer? Ninguém me ajuda, eu estou passando necessidade, resolvo, eu que sou uma pessoa eticamente correta, eu que me considero um cidadão honesto, mas diante de uma situação desesperada, eu resolvo assaltar uma padaria. Você perceber que eu não tenho cabeça de... Vou numa padaria, por quê? Porque eu vou assaltar apenas alguns pães, bolos, leite, alguma coisinha ali que eu sei que vai atender aquela necessidade. Por quê? Porque a minha esposa e a minha filha estão com fome. Então o que eu vou fazer? Pego aqueles pães, pego aquele bolo, pego o leite, pego o que precisar lá e furto aquilo daquele estabelecimento, levo para casa, dou para a esposa e para a filha, elas comem e saciam ali a sua necessidade. Um bom final? Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim, um bom final, porque elas estavam com fome e agora não estão mais. Mas e os meios para se alcançar esse final? Foram lícitos? Sim ou não? Claro que não. Mas os meios não lícitos anulam esse bom final? De acordo com esse modelo de ética, não. Então eu posso fazer. Veja que encontramos encontramos sérios problemas aqui nesse tipo de interpretação. Certo e errado dependem da nossa decisão nesse mundo relativista. É isso que a ética vai dizer. Ética situacional, tá bom? Por exemplo, se o bem-estar emocional e espiritual do casal e dos filhos vai ser promovido com a separação do casal, então nesse caso o amor exige divórcio. Compreende? O certo e errado, segundo a cosmovisão situacionista, é uma questão subjetiva, pragmática, existencial e deve estar fundamentada apenas no amor. Foi o caso de Raabe. Para que o objetivo maior fosse alcançado, qual era o objetivo maior? A vida dos 2 espiões ser poupada. Para que esse objetivo fosse alcançado, ela conta uma mentira. Então, nesse caso, a mentira, de acordo com esse modelo de ética, vai ser aceita e justificável. Qual que é o problema com isso? O modelo desse tipo de ética, ele é baseado, inclusive, em um texto da Bíblia, 1 João 4,8, que diz que Deus é amor. Deus é amor. O problema é que no capítulo 5, ou seja, um capítulo depois, nós vamos ler no verso 3 assim: porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Embora o Dr. Fletcher afirme que qualquer mandamento pode ser quebrado em sã consciência, se o amor for uma intenção, a Bíblia diz que obedecer aos mandamentos de Deus é amar a Deus. E quebrar qualquer mandamento, independentemente de suas intenções, é não amar a Deus. Há claramente aqui um choque de ideias entre a ética cristã, modelo bíblico, com a ética proposta pelo Dr. Fletcher. A ética situacionista. Mas é claro que Raabe não considerou todas essas opções. Raabe teve que tomar uma decisão instantânea. Os homens estão aí? E agora? Entrego? Não entrego? A pergunta aqui pode ser: qual a diferença entre quebrar o 8º ou o 6º mandamento? Nenhuma. Pecado é pecado. De acordo com Tiago 2,10, ao quebrarmos um mandamento, quebramos? Foi errada a atitude de Raabe em mentir. Foi errada. Mas nós podemos compreender essa atitude com base no que estamos estudando na vida de Raabe. Raabe era uma estrangeira, cananeia, pagã, prostituta, que vivia num contexto muito favorável à transgressão das leis de Deus. Raabe, com toda certeza, era uma improvável candidata ao reino dos céus. Mentirosa, que vivia a vida de forma errada. Como é que ela chegou à importante galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11? A Bíblia não revela muitos detalhes. Não revela. Mas pela descrição que ela faz de Deus nos versos 9 a 11, nós temos certeza que esse processo de transformação já estava acontecendo dentro dela. Eu quero ler esses 2 versos com vocês, não na versão contemporânea. Na versão Almeida, Revista e Atualizada. Diz o seguinte: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido
que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na... Uau! Que testemunho é esse, hein? Que testemunho é esse? Quem contou isso para ela? Quem falou para ela que Deus é Deus em cima nos céus e na terra? Será que ela recebeu um livro missionário de alguém? Será que ela solicitou o curso bíblico, A Voz da Profecia? Será que ela era vizinha de um israelita do 7º dia? Quem foi que disse para Raabe que Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra? A chave para a compreensão de Raabe é justamente o verso 10. Ela diz assim: porque temos ouvido. Ouvido de quem? Ouvido de onde? Temos ouvido. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é que vocês têm ouvido de Deus? O que é que vocês têm ouvido de Deus? Deus é um Deus de amor que se preocupa com as suas necessidades? Ou Deus é um Deus tirano que só abençoa os outros e não abençoa você? O que é que você tem ouvido de Deus? O que é que você tem alimentado na sua consciência sobre o que Deus é e como Ele age? Temos ouvido. De quem? Jericó ficava na rota das caravanas comerciais entre a Babilônia e o Egito. Então os mercadores desses países passavam por ali durante o dia e alguns até passavam a noite ali. Certamente compartilhavam as notícias maravilhosas sobre Deus. Eu imagino que a travessia de mais de 2 milhões de pessoas pelo leito seco de um rio não é algo comum. A notícia se espalha. Assim como não é comum a cura de um câncer. Assim como não é comum anos desempregados sem nenhum tipo de currículo impressionante e Deus abre as portas maravilhosas de um emprego para que você possa se estabilizar. É comum para você? Para mim não é. Isso é Deus atuando, isso é Deus agindo. E o que você sabe desse Deus? O que nós sabemos sobre Deus é o que fez toda a diferença na vida de Raabe. Eu não sei o que Raabe conhecia sobre Deus, aliás, eu nem sei o que nós precisamos saber sobre Deus para sermos salvos. Quanto conhecimento eu preciso ter para ser salvo? Não sei. Mas a única coisa que eu sei sobre Raabe é que ela tinha muita fé. Raabe, ela tinha fé suficiente para esconder 2 espiões arriscando a própria vida. Raabe tinha fé suficiente para crer que Deus cuidaria de toda a sua família depois que a cidade fosse tomada. Raabe tinha fé suficiente para fazer o que aqueles homens pediram para ela fazer. Olha, coloque cordas assim, desse jeito. Raabe se tornou esposa de Salmão. Seu filho foi Boaz, esposo de Ruth, a Moabita. Seu bisneto foi Davi. Raabe fez parte da genealogia de Jesus. E qual foi o elemento de salvação desta improvável candidata ao reino dos céus? Fé. Ela só teve fé. Era uma pecadora, mentirosa, vivia uma vida terrível. Mas teve fé para que a sua vida fosse transformada. Sabe por que é que eu estou falando de candidatos improváveis? Porque mesmo não conhecendo vocês, todos, de uma forma mais profunda, eu posso garantir que todos vocês também são candidatos muito improváveis ao reino dos céus. Porque vocês são tão pecadores ou piores do que Raabe. Assim como eu também. Nós também somos orgulhosos, mentirosos. Nós também nos afastamos de Deus com as nossas ações pecaminosas. Não há probabilidade alguma de, pelos meus próprios meios, conseguir alcançar a salvação. Paulo coloca Raabe na galeria dos heróis da fé. Que gigante da fé!
mesmo com tantos pecados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gostem vocês ou não, o céu vai estar cheio de pessoas improváveis. O céu vai estar cheio de prostitutas, de abusadores de crianças, de viciados em pornografia, de alcoólatras, de assassinos, de adúlteros, de qualquer outra coisa que tenhamos sido no passado. O céu vai estar cheio de pessoas que foram transformadas. O céu vai estar apresentando novas versões, ou versões atualizadas de assassinos, de criminosos, de pedófilos. São versões atualizadas, transformadas, restauradas. Essas pessoas não estarão lá com estes pecados, mas serão transformadas para estar lá, unicamente se tiverem um elemento. E que elemento é esse? Fé. Interessante que no céu Raabe não carregará mais o epíteto a prostituta. Porque Apocalipse capítulo 3 diz que todos nós receberemos um novo nome. Uma improvável candidata ao reino dos céus que foi alcançada pela graça divina. Estou falando para alguém que se sente muito pecador hoje aqui. Será que tem alguém em casa que por algum motivo está assistindo essa mensagem, ou parou de repente na sua página lá no Facebook, parou para ouvir só essa parte, está se sentindo um lixo, sabe que devia estar na igreja, sabe que devia estar na casa de Deus, em algum lugar, de repente buscando ao Senhor, mas não está por alguma razão, seja preguiça, seja cansaço, seja escolha voluntária, está se sentindo o pior dos pecadores. Não importa o tamanho do pecado, porque pecado é pecado. Não tem essa de pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Deus está disposto a perdoar os nossos pecados e derramar sobre a nossa vida aspectos maravilhosos da sua graça, se tão somente nós tivermos um elemento. Que elemento é esse? Que Deus abençoe a todos.